Olá, bom dia, tudo bom? Eu me chamo Marcelo, faço parte da Igreja de Tranquilo Neves 2 e nesta manhã eu estarei pregando para a Igreja de Tranquilo Neves 7. Eu estou diretor distrital de publicação e nós estamos aqui nessa manhã para falar sobre mordomia cristã. Vamos falar nessa manhã sobre mordomia cristã, um assunto bastante interessante para nós e que poucos cristãos conhecem. Tem um conhecimento profundo acerca disso, ou eu diria, poucos praticam. Eu gostaria nessa manhã de sábado também lhe desejar um feliz sábado, que Deus continue abençoando a sua vida. Eu quero aproveitar nesse momento para convidar você a fazer uma pequena oração. Vamos convidar a Deus a se fazer presente em nosso meio. Amém? Senhor nosso Deus e grandioso Pai, bendito seja o teu santo nome. Louvado seja o teu santo nome, ó Deus. Nos ajuda a compreender a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ofertou a vida, nos ofertou tudo o que temos para viver com dignidade neste mundo, ainda que nós a destruímos muitas vezes. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nunca desistiu de nós, da humanidade, do ser humano, dos seus filhos, o Senhor sempre foi Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria lhe dividir com você algo que está escrito na Bíblia. Eu gostaria de convidá-lo a abrir a Bíblia Sagrada comigo no livro de Romanos, capítulo 14, Romanos 14, no seu versículo de número 8. Este texto diz o seguinte, glória a Deus, esse texto diz: porque se vivemos, olha o que Paulo diz para aqueles irmãos, porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morreremos. Quer, pois, vivamos ou morremos, somos do Senhor. Olha que interessante. Não importa se vivamos ou morramos, somos de Deus. Deus, ou seja, nós somos propriedades do Senhor. Eu quero dizer uma coisa. Você se considera um mordomo de Deus? Você se considera um mordomo de Cristo, um mordomo da sua obra? E deixa eu dizer uma coisa, só existe mordomo porque existe um Senhor, o legítimo dono da propriedade. Se nós somos mordomos, porque existe um Senhor, e o Senhor entregou para nós a mordomia, a responsabilidade de cuidar da sua obra, de levar a sua obra avante, de cuidar daquilo que o Senhor nos deu. E o tema desta manhã é: Deus não precisa do seu dinheiro. Olha que interessante. Deus não precisa do seu dinheiro. Mordomia significa mordomia significa alguém que tem responsabilidade e autoridade para cuidar da propriedade de outra pessoa sem ser o dono. Olha que interessante, que texto maravilhoso. Alguém que precisa prestar conta do que está sob os seus cuidados. Esse é o mordomo, isso é mordomia, é você cuidar das coisas de outra pessoa como se fosse seu. E mais, esse alguém, esse mordomo, ele vai prestar contas daquilo que o seu Senhor deixou sobre a sua responsabilidade, entende? Eu e você, nós vamos prestar contas daquilo que Deus deixou aos nossos cuidados. Deus deixou o teu cuidado, Deus deixou o meu cuidado, a minha família, a tua família, o meu corpo, o teu corpo.
Deus deixou a terra sob o seu cuidado, sob o nosso cuidado. Deus deixou a sua obra, a missão de pregar para outras pessoas. Deus deixou para mim e para você. Isso é ser mordomos de Deus. Nas Escrituras, todos os seres humanos são identificados como mordomo de Deus, conforme os textos, capítulos 1 e 2 de Gênesis. Deus cria a humanidade, Deus cria tudo, entrega nas mãos do homem. Deus dá ao ser humano uma terra perfeita. E eu quero ler um outro texto para você nessa manhã, que diz o seguinte: na mordomia bíblica, não é o homem que define os princípios e as normas do seu procedimento. Ao administrador as dádivas divinas, embora tenha o poder de agir como lhe parecer melhor. É Deus quem determina os princípios e a ética da mordomia. Cabe ao mordomo administrar a vida segundo essas normas que se encontram na palavra de Deus. Entende? Então não é você que define as normas, não sou eu que defino as normas, é Jesus Cristo que define as normas. É o Senhor, é Jeová, é o Espírito Santo. Entregue a sua vida a Ele para que haja sobre a sua vida as ações de um verdadeiro mordomo. Estamos vivendo momentos difíceis nessa pandemia. E, queridos, muitas pessoas estão dispersas. Muitas pessoas estão dispersas, muitas pessoas estão perdendo o sentido de adoração a Deus, estão perdendo o sentido de adorar ao Senhor. Muitas pessoas estão perdendo o sentido de cultuar a Deus, de adorar a Ele, de devolver a Ele a adoração. Porque nós adoramos a Deus através de muitas formas. Adoramos a Deus quando nós louvamos a Ele. Adoramos a Deus quando nós cultuamos a Ele. Adoramos a Deus quando nós devolvemos os dízimos e as ofertas. E é nessa parte que muita gente tem errado. Muita gente tem deixado de adorar ao Senhor através dos dízimos e das ofertas. Mas ora, Marcelo, o Senhor está me dizendo que o Senhor não quer o nosso dinheiro. E Ele não quer mesmo. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro, pois tudo é dele. E Ele nos deu primeiro, entende? Ele nos deu primeiro. Você vai entender daqui a pouco que Ele nos deu, Ele te deu primeiro. Tudo é dele. Lemos aqui em Romanos que não importa se morramos ou vivamos, somos propriedade de Deus. Você é de Deus, tudo é de Deus, o mundo é de Deus, a terra é de Deus, tudo é de Deus, amém? Glória a Deus, aleluia. Ele quer que ofertamos como sinal de reconhecimento da sua senhoria, do seu senhorio. Jesus, ele não quer que você oferte simplesmente para Ele de qualquer maneira, de qualquer jeito. A oferta ela serve para testar e desenvolver nosso caráter, recheado e o egoísmo e a avareza, ou rechaçando o egoísmo e a avareza, desculpe ao erro do texto. Ele quer tirar de nós o nosso egoísmo, a avareza que há dentro de nós. É isso que Deus quer tratar em nós. A oferta a Ele, a adoração a Ele através dos dízimos e oferta, ela é uma educação para nós. O Senhor está nos educando, o Senhor está tentando trazer a gente de volta para Ele. Ele quer também desenvolver em nós a generosidade e o compromisso com a sua causa. Ele quer desenvolver em nós, através da adoração, do dízimo e das ofertas, a generosidade e compromisso com a sua obra. Se você é grato a Deus, se você reconhece Ele como o seu Deus, como o Todo-Poderoso, certamente
você irá adorar a Ele com seus dízimos e as ofertas. Nós somos uma igreja que não andamos pedindo dinheiro às pessoas, não pregamos a teologia da prosperidade. O que nós pregamos é a adoração a Deus. É o que Deus pede. Isso é o que Deus pede. A oferta é finalmente para demonstrar se somos fiéis na gestão das poucas riquezas de um mundo injusto e sejamos como Ele é, tornando-nos aptos para herdar as verdadeiras riquezas no mundo vindouro. As ofertas, a doação do seu dízimo, a devolução do seu dízimo, ela serve para tudo isso, para nos educar, para nos trazer de volta para perto de Deus. Há um texto também que eu quero dividir com você nessa manhã. A generosidade, proporcionalidade e continuidade sistemática nas ofertas à causa do Evangelho. É um teste à seleção do caráter para o reino de Deus. Evidência de que se está sob o domínio do Espírito, é no ofertar que se demonstra até a profundidade a graça de Cristo operou na alma, pois a fé sem as obras, ela é morta, como diz lá em Tiago 2,17. Então precisamos demonstrar essa fé, demonstrar que nós acreditamos em Cristo, acreditamos no seu plano de redenção, de salvação, de transformação das nossas vidas. Precisamos demonstrar isso. É provar para Deus. Quando nós queremos provar para nossa esposa que nós a amamos, o que é que nós fazemos? Ou quando você quer provar para o seu esposo que você o ama, o que é que você faz? Quando você quer provar para o seu pai que você o ama, o que é que você faz? Lembrando da esposa e do esposo, certamente você vai presentear com alguma coisa. Você vai levar uma rosa, você vai comprar algo que o agrade, você vai renovar o seu celular, que hoje é o que as pessoas mais fazem questão. Então você vai agradá-lo de alguma forma, agradá-la de alguma forma. Então com Deus, a relação com Deus, da mordomo com o seu Senhor, com o seu Criador, e precisa demonstrar que está diante da sua obra com compromisso. Ninguém contrata um mordomo, vou falar na linguagem bem clara, ninguém contrata um gerente desleixado, ninguém contrata um gerente que não tenha capacidade. Se Jesus te chamou, é porque você tem capacidade. Se Jesus te chamou, é porque você pode. Se Jesus te chamou, é porque você é capaz. Amém? Glória a Deus. Eu queria ler uma citação da nossa irmã Ellen White. Está lá em Conselhos sobre Mordomia, na página 19. Ela diz o seguinte: quão grande foi a dádiva de Deus aos homens, ao homem, e como lhe aprouve fazê-la com liberdade que jamais poderá ser exercida. Ele deu para salvar os rebeldes filhos dos homens e fazer-lhes ver o seu propósito e discernir o seu amor. Demonstrareis pelas vossas dádivas e ofertas que não considerais coisa alguma boa demais para dar àquele que deu ao seu Filho unigênito. Texto forte. Texto forte. Eu queria abrir agora a Bíblia novamente com você. No livro de João, no capítulo 3, no verso de número 16.
é um texto bastante conhecido para algumas pessoas. Texto bastante conhecido para algumas pessoas. João 3, verso 16. O verso diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que massa. Olha que interessante. Olha que interessante. Ele deu, porque ele amou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Tem o quê? A vida eterna. O Senhor quer tratar de nós, o Senhor quer cuidar de nós. E queridos, não se engane. Adorar a Deus, a relação entre o homem e Deus, não é simplesmente ir ao culto. Não é simplesmente você ir à igreja dia de sábado. Não é simplesmente você ir à igreja dia de quarta, você ir à igreja dia de domingo. Não, não é isso. A relação com Deus, ela é contínua, diária, todos os dias. A relação com Deus, ela traz pra gente uma renovação espiritual. Eu queria ler esse mesmo texto em outras versões bíblicas. A nova versão internacional diz o seguinte: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É o mesmo texto praticamente, mas eu quero ler na versão viva, a Bíblia viva, diz o seguinte. Eu gosto dessa versão que diz o seguinte: porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, amado, Jesus, Deus, Ele nos deu primeiro. Nós encontramos o Senhor doando para a humanidade. O Senhor, Ele doa para a humanidade lá no jardim do Éden. Quando aqueles homens pecam, quando Adão e Eva pecam, quando Adão e Eva caem, eles simplesmente dependem de algo para se apresentar de Deus dignamente, pelo menos vestido. E Deus doa para ele as suas vestes. E tem mais. Às vezes as pessoas não doam por avareza. As pessoas não doam porque elas acham que vai lhe faltar. Elas acham que vai lhe faltar, elas acham que não vai ter, mas eu quero dizer para você que a capacidade para obter riquezas vem de Deus. Eu não estou pregando aqui prosperidade, mas a capacidade do homem, do ser humano ser rico, ela vem de Deus. É Deus que permite o ser humano ser rico ou não. Eu queria mencionar aqui um texto: riqueza é a glória. Riqueza e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. A tua mão, a força e poder. Contigo está o engrandecer e tudo dá força. E a tudo dá força. 1 Coríntios 29, verso 12. A riqueza vem do Senhor. Eu lhe convido nesta tarde, nessa manhã, a ser um mordomo fiel. Eu lhe convido nessa manhã você ser um mordomo fiel a Deus. Deus, ele foi o primeiro doador, querido. O Criador, ele é um exemplo, ele dá o exemplo. Ele primeiro ele doa, primeiro ele dá para nós. Ele entrega para nós. Deus havia decidido dar o seu Filho para a salvação da raça humana. Está em 1 Pedro 1,19 e João 3,16, conforme nós lemos aqui agora. Ele não é um doador ocasional e caprichoso. Ele doa sempre. O Senhor, ele doa de forma planejada, sistemática, generosa e abundante para atender a necessidade de seu povo. Mesmo nós sendo infiéis, miseráveis, pecadores, todas as manhãs o sol brilha para mim e para você. Todas as manhãs
Todas as noites, a noite chega para que nós possamos dormir. Todos os dias nós temos o ar que respiramos, o alimento que comemos. Deus, Ele providencia tudo para nós. Ele foi o primeiro a dar, Ele foi o primeiro a doar, sabe? Então, converse com Deus. Talvez eu estou falando para alguém que não dizima mais. Talvez eu esteja falando para alguém que por algum motivo deixou de ofertar a Deus. Ou algumas pessoas fazem o seguinte, ela dá o dízimo porque ela tem medo de ir para o inferno, ou seja, de perder a salvação, né? Algumas pessoas ela dá o dízimo porque ela tem medo de perder a salvação. Mas ela não dá oferta. Isso é real. Porque quando nós vamos, os líderes sabem disso, quando nós vamos recolher os dízimos e as ofertas, em toda a igreja, se você tem uma média, eu vou fazer aqui uma média, se você tem uma média de R$2.000 de dízimo, um exemplo, se você tem uma média de R$2.000 de dízimo, você deve ter ali mais ou menos 200, se chegar a R$300 de oferta. Isso significa que eu não estou sendo fiel a Deus. Ou o meu coração não seja tão grato a Deus. Porque o dízimo não é meu. O dízimo é de Deus. Ele não precisa disso aqui. Mas isso aqui, o dízimo, ele vai educar você. Ele vai lhe aproximar de Deus. Ele vai lhe ensinar a ser grato a Deus. E isso aqui, que é a oferta, ela vai fazer, sabe o que com você? Ela vai mexer com o seu coração, com a sua mente. Porque é difícil, queridos. Você pega um montante no final do mês ou no início do mês e você chegar assim, poxa, eu vou tirar isso aqui. Vamos fazer uma conta bem assim, bem burra, né? Eu vou tirar aqui, eu ganho 2.000, eu vou tirar R$200 de oferta. Eu vou tirar R$200 de oferta para me dar para a igreja. O que a igreja me dá? Entende? Entende como as pessoas são tentadas a pecar contra Deus, a desobedecer a Deus. E às vezes as pessoas ficam se perguntando, sabe o quê? Ah, mas eu estou assim, e que não sei o quê, e que eu não consigo entender a Bíblia, que eu não consigo encontrar com Jesus, eu não consigo, sabe, ter uma vida diferente. Porque está em pecado, querido. Porque está em pecado, querida. Nós pegamos o dinheiro, pegamos o nosso dinheiro e compramos tudo quanto é tipo de coisa bobas, que não vai trazer nada de enriquecimento para nós. Glória a Deus. Mas a gente fica com a mão de vaca, como diz aqui na Bahia, né? Nós ficamos com a mão de vaca, com a mão de figa, para adorar a Deus, entende? As pessoas elas querem adorar a Deus com coisas que não sejam sacrificantes. Elas não querem sacrificar, elas não querem renunciar. Cristo disse, se quiser vir após mim, negue a si mesmo e siga-me. Entende? Então você precisa deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar em sua vida. Você precisa, entende? Deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar em sua vida. E eu quero orar com você nesse momento. Eu quero orar com você. Eu quero orar. Você, por favor, por gentileza, para aí agora com sua família. Olhe um para o outro. E certamente, talvez a sua esposa mais atenta vai dizer assim, olha, você está errando aí nos dízimos. Entende? Talvez o esposo vai dizer assim para a esposa, olha, nós estamos falhando no dízimo, estamos pecando contra Deus, estamos errando contra o Senhor. O Senhor, Ele quer nos educar, entende? E isso você passa para os seus filhos, isso você passa para toda a sua casa, isso você passa para aqueles que você dá estudo bíblico, porque você não fala daquilo, porque não é importante para você, entende? Você está me compreendendo? Então, assim, você precisa desse momento.
Você precisa hoje, agora, nesse momento que você está vendo este vídeo, assistindo esse vídeo, você precisa parar e raciocinar. Eu preciso entregar o meu coração a Deus. Eu preciso fazer igual Paulo. Quer eu morra, quer eu viva, eu sou propriedade de Deus. Entende? Então algumas pessoas, como mordomos, são péssimos administradores. E maus administradores, certamente, e talvez é uma palavra muito forte, certamente não entre no reino dos céus. Porque essas pessoas não valorizam o que Deus deu para ela, entende, meu querido? As pessoas correm atrás de um benefício do governo porque elas necessitam deste benefício. O governo está aí dando benefício às pessoas, as pessoas estão correndo, elas vão para a fila, elas se colocam em risco, elas vão lá porque elas necessitam. Isso é uma realidade, ela precisa para sobreviver. E você precisa de Deus para sobreviver? Você precisa de Jesus para sobreviver? Você precisa desse Deus para sobreviver? Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero orar com você agora. Pegue na mão da sua esposa, na mão dos seus filhos, que talvez tenha sido difícil manter todos em harmonia durante o sábado, durante as quartas, durante os cultos. Eu não sei se você tem feito culto doméstico, se você tem ensinado seus filhos a adorar a Deus através da oferta, do dízimo e da oferta, a ter um coração voluntário, um coração grato, um coração cheio de amor para com o que Deus tem feito por mim e por você. Mas esse é o momento de nós refletirmos aquilo que somos diante de Deus. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e grandioso Pai, bendito seja o teu santo nome. Ó Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu primeiro. O Senhor nos amou primeiro, Senhor. Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões. Às vezes, Senhor, que negligenciamos a Tua obra, a Tua casa, Senhor. Gastamos com tantas coisas. Às vezes eu fico, Senhor, pensando naqueles irmãos que deram suas vidas por este Evangelho, que deram seus bens por este Evangelho, que entregaram tudo o que tinha, Senhor, por este Evangelho. Nós queremos ser assim, Senhor. Mas às vezes nós não conseguimos, Deus. E por isso, nesta manhã, eu te peço, nos ajuda. Ajuda, Senhor, a esta pessoa que está sentada aí, deitada em uma cama, assistindo esse vídeo, jogada no sofá da sala. Talvez ela esteja com o vídeo de cabeça para cima, talvez ela esteja deitada, Senhor, em um travesseiro, olhando para este vídeo, Senhor. Eu quero que o Senhor toque em seu coração, por gentileza, meu Senhor. Que o Senhor trabalhe em sua vida. Ó Deus, tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a todos.